Mais gols do Campeonato Brasileiro, um festival de empates e vitórias importantes do Bragantino e também no Clássico Carioca. Deu Botafogo pra cima do Vasco. Já dizia o ditado, quem ri por último, ri melhor. É sempre bom, né? Ganhar um clássico e quem ri por último ri melhor. O clássico em São Januário começou inflamado. Festa e muita provocação por parte da torcida do Vasco. O Bandeirão lembrou uma coleção de vitórias em cima do Botafogo. Dentro das 4 linhas, os primeiros 45 minutos foram divididos. Arthur Cabral deixou o Júnior Santos de frente para o gol. Do outro lado, Andrés Gomes bateu firme para a defesa de Raul. Nessa falta de Saldívia em Matheus Martins, muita reclamação. Os alvinegros queriam a expulsão do zagueiro. Não aconteceu. Acho que todo mundo viu que era para expulsão, né? O último homem estava entrando dentro da área para fazer o gol. A gente teve um lance contra o Palmeiras idêntico. O juiz expulsou na hora, nem no VAR foi. Então não tem critério nenhum. As 2 melhores chances foram do Botafogo. Edenilson cobrou falta no meio do gol. Matheus Martins ia fazendo um golaço. Léo Jardim foi buscar. Na volta do intervalo, o Vasco passou a levar mais perigo. Tietê chegou a driblar o goleiro e bateu para fora. Minutos depois, a rede enfim balançou. Puma encontrou David, que só teve o trabalho de empurrar para o gol. 1-0. E é aí que o ditado começa a surtir efeito. Apenas 3 minutos depois, o empate. Vidalba de cabeça. 1-1. A virada foi inevitável nesse chutaço de Matheus Martins. Golaço! Nuno Moreira ainda teve a chance de deixar tudo igual, mas desperdiçou. Fim de jogo, 2-1. Com o resultado, o Botafogo chega a 2 vitórias consecutivas. Pega o elevador na tabela e, inclusive, iguala os pontos do Vasco. Mas ultrapassa o Cruz Maltino, porque tem uma vitória a mais. Agora, mudança no comando. Rodrigo Belão deixa o cargo para Franklin Carvalho assumir. Eu tenho certeza que ele vai ser muito bem recebido. Estamos todos na torcida. O que a gente puder continuar ajudando, o que o Sub-20 puder continuar ajudando, vai ajudar. Já no Vasco, a invencibilidade de Renato Gaúcho chegou ao fim. O futebol é atenção durante 90 minutos. Não tem jeito. Você tem que estar ligado o tempo todo. Eu falei para ele que nós deixamos escapar no mínimo um ponto hoje. E o Vasco da Gama, que vai jogar pela Sul-Americana em Buenos Aires, sem Renato Gaúcho. Por opção do técnico, o comando do time contra o Barracas será de Marcelo Salles, que é seu auxiliar. Renato decidiu ficar no Rio de Janeiro, cuidando dos atletas que não foram relacionados. Confesso que até aqui só foram elogios ao Renato, mas essa decisão me parece absolutamente equivocada. Ou alguém acha que o Vasco tem chance de título no Campeonato Brasileiro? Não, né? Então haveria a necessidade de brigar pela Sul-Americana e esse jogo seria super importante. Vasco que conheceu sua primeira derrota sob o comando de Renato Gaúcho no último sábado em São Januário, de virada, derrota por 2-1 para o Botafogo. Então tivemos aí, rapaziada, um corte do jogo aberto aí mostrando um pouco sobre a derrota do Vasco para a equipe do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, a primeira derrota aí de Renato Gaúcho como técnico do Vasco, Vasco que saiu na frente do placar e acabou tomando a virada para o Botafogo dentro de São Januário, que não pode acontecer. Botafogo venceu o Vasco, foi muito bem aí na partida e colocou fim aí à sequência invicta do técnico Renato Gaúcho como comandante do Vasco da Gama. E aí o Renato, na entrevista coletiva, falou um pouco sobre o jogo, falou que futebol é atenção os 90 minutos, justamente a respeito do jogo aí, onde o Vasco acabou cochilando, dormiu no jogo, e aí o Botafogo aproveitou as oportunidades, conseguindo aí a virada dentro de São Januário. Com a derrota sofrida aí para o Botafogo, o Vasco foi ultrapassado pelo Botafogo e caiu para a 12ª posição com 12 pontos em 10 jogos disputados no Campeonato Brasileiro. Vimos aí também o Nicola falando um pouco sobre o confronto entre Barracas Central e Vasco, time argentino aí pela estreia da Sul-Americana. O Vasco vai a Buenos Aires para a sua estreia aí sem o técnico Renato Gaúcho. Quem irá
comandar o Vasco aí no comando técnico é o seu auxiliar, o Marcelo Salles, que vai aí comandar a equipe do Vasco. Então, vamos falar um pouco sobre esse confronto aí pela Sul-Americana. Nós temos aqui os jogadores relacionados para este confronto. Os 25 jogadores do Vasco que viajaram para Buenos Aires para a estreia na Sul-Americana. Então, os 25 são os goleiros Fusato, Felipe Gabriel e Pablo. Defensores Puma, Breno Vereza, Cuesta, Lucas Freitas, Wallace Falcão, Bruno André, Avelar e Alisson. Por aqui a gente já vê aí jogadores da base, né? Muitos jogadores jovens, jogadores da base aí que vão ter uma oportunidade de mostrar serviço pela Sul-Americana. Poucos jogadores aí que integram o elenco principal, né? No meio-campo, Hugo Moura, JP, Samuel, Ramon Rick, Gustavo Guimarães, Matheus França e Zucarello. Tá aí o Matheus França novamente tendo mais uma oportunidade aí em um jogo pelo Vasco. Atacantes Adson, Marino, Inestrosa, JV Fonseca, Nuno Moreira, Spinelli, Andrei Fernandes e Juninho. Quem estará comandando a equipe será o auxiliar Marcelo Salles, como já dissemos aqui. Haverá um treinamento nesta segunda-feira no CT do Boca Juniors. O jogo contra o Barracas Central será no estádio Florencio Sola, em Banfield, às 19 horas, horário de Brasília. E a provável escalação, né, para o Vasco aí estrear na Copa Sul-Americana. No gol Fusato, na lateral Puma, Cuesta e Lucas Freitas formando a dupla de zaga. E na lateral esquerda Avelar, que já entrou, inclusive contra o Coritiba também. Vem entrando aí aos poucos na equipe principal do Vasco. No meio, Hugo Moura, JP e Nuno Moreira. Na frente, Matheus França, Marino e Spinelli. Uma escalação aí até interessante. Acho que dá para buscar aí um empate, até mesmo a vitória. É um time aí formado por alguns jogadores que, inclusive, são titulares ou já foram titulares. Então, acho que dá para brigar e dá para competir lá na Argentina, apesar de ser um jogo muito difícil. Com exceção aqui do Matheus França, que para mim não deveria nem ser relacionado mais pelo Vasco, né? Mas por opção da diretoria, do Renato Gaúcho, não sei. O Matheus França continua sendo relacionado e continua jogando, inclusive, no time principal. Então aí o Marcelo Salles que vai comandar a equipe do Vasco nesse confronto na estreia da Sul-Americana contra o Barracas Central, rapaziada. O jogo é amanhã às 19 horas, lá na Argentina. E aí o Vasco estreia pela Sul-Americana, né, no grupo G, onde também conta aí com o Audax Italiano e o Olímpia do Paraguai. Um grupo bem difícil aí para o Vasco. Barracas Central, Vasco, Audax Italiano e Olímpia. Mas quem quer ser campeão, quem quer conquistar algum título aí de expressão, né, não pode escolher adversário e tem que pegar todo mundo aí e procurar vencer. Nicola falou aí a respeito do Renato, que não viaja com a equipe do Vasco para a Argentina, não viajou, né? O Vasco já embarcou aí para a Argentina e o Renato deixou bem claro aí que a prioridade do Vasco, a competição que ele vai priorizar nesse ano de 2026 é o Campeonato Brasileiro. Então ele optou por não ir e aí o seu auxiliar vai comandar a equipe e o Renato Gaúcho ficou com os jogadores do elenco principal do Vasco no Rio de Janeiro para trabalhar com esses jogadores aí que vão jogar na próxima partida do Vasco no Brasileirão. Então é isso, rapaziada. Vascão amanhã estreia na Copa Sul-Americana, uma das competições aí onde o Vasco vai buscar um título nesse ano de 2026. Não é fácil, né? O Vasco tá entrando aí com seus reservas nesse início de competição, mas acho que à medida ao longo da competição, caso o Vasco vá avançando, consiga passar aí da primeira fase, o Renato aí vai também priorizar a Sul-Americana e vai usar os seus titulares. Acredito até que quando
forem jogos aí no Rio de Janeiro, dá também para utilizar os jogadores do time principal, do time titular do Vasco, até mesmo pela questão do desgaste, né? O que desgasta muito aí o elenco, os jogadores, são as viagens, e o Vasco, logo após, no dia 11, vai enfrentar o Remo lá em Belém. Então, uma maratona de viagens aí nesse mês de abril. Vasco vai à Argentina, depois retorna, vai a Belém. Então, o Renato optou aí por poupar seus jogadores. E vamos que vamos torcer aí por uma vitória nessa Sul-Americana, nessa estreia. Dá para vencer, dá para trazer aí os 3 pontos para casa, rapaziada. Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho da notificação, que nos ajuda muito aqui na plataforma. Tamo junto. Saudações vascaínas!